Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast de Alunos para o Mundo. Oi, gente, eu sou a Ananda E eu sou a Nina. e a gente está aqui hoje para falar sobre o BRICS. E como nosso convidado, a gente trouxe o nosso amigo Pedro, que também é produtor também do Hellcast. E aí, gente, tudo bem? Sou o Pedro, sou o coordenador aqui do Hellcast também. E a gente tá aqui falar sobre o BRICS. Sou a cota liberal aqui do podcast para falar um pouco sobre o que eu acho do BRICS. Como a gente comentou no nosso episódio piloto, nosso objetivo aqui é trazer um debate saudável de todas as visões possíveis que a gente consegue abordar. Então vai ser um debate muito legal, a gente quer engajar com vários alunos do IDP, com pessoas de fora. E é isso. Sim. Vamos começar? Vamos. Então, acho que para iniciar é mais importante a gente dar uma contextualizada, né, do que é o BRICS, como começou o BRICS. Quer dar uma falada? Sim, pode ser. Então, o BRICS ele começou lá em 2001, né? A ideia do BRICS surgiu lá por 2001 e não foram os países em si que se denominaram dessa forma, né? Eles foram chamados assim através de um artigo que foi publicado e eles foram chamados de BRIC inicialmente, porque não contavam ainda com a África do Sul. E eles surgiram mais como uma coisa meio informal. E até hoje, o BRICS, ele não tem, embora ele tenha se tornado uma coisa mais um grupo de extrema relevância, ele ainda não tem um regimento em específico. É uma coisa muito informal, é como se fosse realmente um grupo de cooperação que não é tão institucionalizado como, por exemplo, a ONU. Sim. É uma coisa mais... Não informal não é a palavra, porque não tem como ser informal quando a gente tá falando de países que são potências emergentes, né? Mas, assim, é uma coisa mais... Um pouco mais indireto, assim, a gente pode dizer. Tipo, não é um grupo com um foco em específico, é mais como se fosse um grupo de cooperação entre países emergentes. Exato. Eu acho que também que é importante ressaltar que no início, né, a gente tinha Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2011, a África do Sul entra como integrante oficial do BRICS. E agora, né, a partir principalmente do ano de 2024, a gente começou a aceitar outros países para ajudar nessa cooperação do Sul global. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, logo da expansão do BRICS, já que a gente já tá nesse tópico? Podemos falar da expansão do BRICS, né? Quando a gente tá falando primeiro, a gente fala da África do Sul. É importante a gente contextualizar que a primórdios era puramente econômico, né? A gente tinha uma ideia de cooperação econômica entre os países emergentes, né? Países que eram emergentes justamente por causa dessa economia em ascensão, né? Então a gente tem, obviamente, um importante país da África, com uma das maiores ascensões econômicas da África, que é a África do Sul, entrando no BRICS depois. E aí quando a gente está falando da expansão que ocorreu agora, né, 2024, muita gente deve ter acompanhado sobre essa expansão. E aí que eu acho que entra um ponto importante para a gente falar sobre, que é quando a gente está começando a virar a chave de deixar de ser um BRICS que busca o desenvolvimento econômico e o apoio econômico entre países, e a gente começa a ter uma diferenciação de políticas, né? Sim. E aí quando a gente fala de geopolítica mesmo, né? A gente está falando de países que têm políticas internas e externas muito diferentes, países que têm políticas questionáveis internas, né? Então, eu vejo que cada vez mais o BRICS está se tornando mais político do que meramente econômico, né? Sim. Que vocês têm algum... Sim, também acho que é importante a gente estar ressaltando que essa ideia geral do BRICS, como o Pedro falou, como uma tentativa ativamente de mudar um pouco da economia do mundo, a gente fala também de lutar contra o FMI e tentar uma reformulação, tentar, acho que, abrir mais espaços para países do Sul global estarem ativamente no mundo econômico, certo? Sim. Essa questão mais econômica, justamente como o Pedro falou, é muito singular, realmente, ver como que os países eles foram fazendo essa transição entre um bloco meramente econômico de cooperação entre países emergentes para um bloco que está realmente se tornando uma potência geopolítica em si, no geral, em todos os quesitos. Quando a gente fala de política, de economia, Sim. Ainda mais quando são países tão diferentes uns dos outros, né? Eu acho que com as mudanças do mundo em geral, a gente acaba vendo uma mudança do BRICS em si, como essa, de fato, inserção da geopolítica no bloco. Como, por exemplo, as políticas do Trump. Eu acho que isso deu
um engajamento, de certa forma, para o BRICS, mas a gente vai Sim. falar disso um pouco mais à frente. Também uma tentativa de buscar novos polos, como petróleo, ou às vezes até como uma influência em outros continentes. Então, o continente africano está sendo bem mais buscado. A Sim. parte do Oriente Médio também. Então, eu acho que é uma tentativa de fato, dar voz para... Não completamente, né? Mas dar uma certa voz e representatividade para outros países que não sejam considerados do norte global, né? Sim. Assim como a gente fala. Ainda mais quando a gente teve agora em 2025 essa nova categoria, né, de países membros, que são esses países observadores, né? Esses países que não são membros oficiais, mas são... Eles participam das cúpulas e estão ali, né? Que teve agora em 2025, que entraram vários países, inclusive alguns países também do continente africano, a Nigéria, que é o segundo maior país da África, uma potência econômica e populacional. Então, essa inserção de países normalmente não estão tão inseridos nessa parte de tanta... não de dominação, não é a palavra, mas essa questão de que não exercem tanta influência quanto, por exemplo, outros países do norte global. E como o BRICS ele tá tendo essa proposta realmente de dar mais voz ao sul global, inserir esses países, mesmo que não tanto ativamente, até mesmo como observadores, já dá uma visibilidade muito maior e um poder de voz muito maior para esses países. Bem, eu acho que... Eu já ia perguntar a tua opinião sobre isso. Eu acho que a problematização disso é justamente a forma que a gente está lidando, que o BRICS lida com, como vocês próprios falaram, por exemplo, ser contra o FMI, ser algo que vai contra os Estados Unidos, por exemplo, no meio econômico, e também criar uma nova perspectiva, né? Criar um novo... ser contra o jeito ocidental de lidar com certos problemas. E aí a gente entra no âmbito justamente político, né, que eu já tinha mencionado, quando deixou de ser meramente econômico e virou político, porque a gente tem um dos maiores problemas, eu acho que a minha principal crítica ao BRICS é justamente que a gente criou sim uma padronização de países, e cada vez mais a gente está criando uma padronização de países, são países que não são considerados democráticos. São países que não são considerados estados democráticos de direito. E eu acho que uma das principais críticas feitas ao BRICS é justamente essa. Porque quando a gente tem, por exemplo, a gente aceita o Irã lá dentro, até com os próprios membros fundadores, né? A gente tem o Brasil, a gente tem a Rússia, a gente tem a Índia e a China, que são democracias aqui, que a gente pode dizer que são democracias do Brasil, a Índia e, bem, a África do Sul, a gente pode discutir. Mas quando a gente está falando dos novos membros, por exemplo, o Irã, eu acho que ninguém acha que o Irã é uma democracia, ou Emirados Árabes ou a Arábia Saudita. Então, cada vez mais a gente está criando um bloco que está não só, né, admitindo que países que não são democracias adentrem, mas como a gente está meio que criando uma forma desses países se legitimizarem no meio internacional. Não só como os países membros, mas como os próprios países observadores, como a gente tem, por exemplo, Cuba, a gente tem a Venezuela, a gente tem a Bielorrússia e outros países que, bem, não são países democráticos. Eu não estou nem seguindo a lógica de, por exemplo, serem países ocidentais, né? De seguirem a cultura ocidental. Mas é que eu acho importante a gente levar em consideração que hoje eu acho que é caro ao resto do planeta a gente defender ainda um meio democrático de lidar com as coisas. Então, quando eu faço essa crítica, né, que o bloco deixa de ser econômico e vira político, é justamente porque a gente já não está mais... como é que eu vou dizer, com poucos países isso sendo uma exceção, entende? Por exemplo, se a gente falar, não, mas lá no início era a China e a Rússia ali que tinham um problema, a gente não estava levando em consideração outros países, foi meramente, que são países emergentes que por acaso são autoritários. Agora a gente está tendo uma padronização disso, que são poucos países que entraram agora, que são democracias. Eu diria dos últimos... Não tenho conhecimento como está o sistema atual político do Egito, mas do restante não seguem para mim uma lógica política muito saudável. Mas você não acha que, por exemplo, não tô falando do governo interno, obviamente, porque isso eu acho que a gente tem que ter uma análise
muito profunda de como funciona de fato esse governo e tudo. Mas eu acho que dá espaço para esses países num bloco econômico, não que eles vão mandar, não é assim que funciona o BRICS de certa forma. Mas você acha que isso não é dar um espaço para o multilateralismo que acaba não existindo em outros órgãos internacionais? O problema é que, eu sempre falo, já entrei nesse debate até em algumas aulas, que, bem, a gente quer um multilateralismo Multilateralismo. e a gente quer esse multilateralismo, mas a gente não sabe o que é que vai vir na outra moeda, né? Então, se a gente está querendo criticar, por exemplo, o modelo ocidental que a gente utiliza hoje, quem que a gente vai colocar nesse lugar, entendeu? Porque querendo ou não, se tu for pegar o sistema, e aí a gente vai abrir para um debate muito mais amplo, né? Vai sair um pouco do foco do BRICS, mas se a gente pensar que a gente teve um sistema internacional que foi criado por democracias ocidentais, por exemplo, pelos Estados Unidos, pelos Estados Unidos, pelos países europeus, que eram democracias. E a gente quer criar um outro sistema que, ok, vai incluir mais países do sul global, mas que são liderados, por exemplo, por países como a China, eu acho preocupante, porque a gente está abrindo mão, fazendo esse contraponto ao que a gente entende hoje como países democráticos. E a gente tem um país que abertamente não é democrático, liderando esse outro lado, eu acho muito preocupante no sentido político, principalmente, porque isso leva justamente na normalização disso para o sistema internacional. Eu acho isso perigoso. Eu acho que é algo discutível a gente falar sobre essa questão, sobre os países, sobre as políticas internas dos países, só que eu não acredito que a escolha desses países tenha sido necessariamente por conta da política. Porque são países que, querendo ou não, mesmo que eles tenham políticas internas definitivamente questionáveis, são países que são potências nas suas regiões, que são potências de petróleo, são potências com gás natural, têm localizações estratégicas dentro do Oriente Médio. Então, eu acho que talvez a escolha tenha se dado principalmente pela questão econômica mesmo, porque que é o objetivo principal do bloco. E ele vem se tornando uma questão, um bloco mais politizado, entre aspas, de certa forma, porque justamente por causa dos Estados Unidos e da resposta dos Estados Unidos a esse crescimento rápido do bloco e dessa cooperação desses países. Então, acaba se tornando meio que uma frente política de convergência entre o sul global e meio que os Estados Unidos ali, e pouco da Europa, mas mais dos Estados Unidos realmente, dessa questão política, mas inicialmente é uma questão mais econômica. Só que acaba se tornando uma questão política por conta do contexto pré-existente. Então, porque, assim, é lógico também que os Estados Unidos vendo um bloco crescendo com a presença da China, da Rússia, Sim. o Brasil nem tanto, porque o Brasil sempre ocupou um espaço muito de mediadora, nunca teve uma questão muito... E aliado dos Estados Unidos. Sim, nunca teve um papel de combate direto com nenhum país, assim, dessa forma. Então, é muito mais uma questão de, ok, tem um bloco econômico crescendo, que tem a China, tem a Rússia, e agora tem o Irã, tem a Arábia Saudita, tem os Emirados Árabes. Então, é algo que eu devo me preocupar. E isso gera um embate político, porque, querendo ou não, as coisas acabam se tornando políticas em algum momento. Acaba que não tem como ser somente econômico. Sim. Chega um ponto em que essas coisas vão convergir e vão acabar causando conflitos que não necessariamente eram o objetivo, mas que acabam alavancando coisas muito maiores, justamente por ser algo que não tem como fugir, acaba que tá tudo muito interligado. Sim, e eu acho que esse ponto que o Pedro acabou levantando da situação de a gente ter criado esse modelo por conta dos já países democráticos, como, por exemplo, os Estados Unidos, mas eu acho que uma pergunta a se fazer é: esse modelo foi, de fato, estabelecido porque os Estados Unidos eram um país democrático ou por causa do poder que eles tinham na época que isso começou a se estruturar? Eu acho que, com certeza, foi porque eles tinham poder. Né? Sim. Nada é estabelecido nesse mundo sem ter poder, sendo econômico, sendo militar. Mas a gente deu justamente a sorte de, por acaso, ser um país democrático, né? Na potência. Na verdade, não acho que foi sorte. Eu acho que, né, obviamente, países que são democracias têm um desenvolvimento muito melhor. Mas, enfim, os Estados Unidos
criou isso e a Europa conseguiu liderar e os Estados Unidos conseguiu liderar porque eles tinham poder econômico e poder militar e influência e, enfim, por outros motivos. Mas o problema é justamente, eu acho que eu concordo com o que a Ananda falou em várias partes. Eu acho que o BRICS, ele chamou países que são potências na sua região e isso virou político. E o problema é justamente esse, porque quando vira político, a gente encontra um padrão, que é justamente aquilo que eu falei mais tardiamente, que é justamente que são países com políticas muito questionáveis. Então, assim, a gente meio que está criando um bloco que não é mais a exceção ser uma não democracia. E o preocupante é justamente esse, é isso. E aí quando a gente bate na tecla, e o BRICS bate nessa tecla, a China, o Brasil, a Rússia nem tanto atualmente, porque né, não está participando ativamente, mas tão quanto participava nas Nações Unidas por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia, em relação a bater, obviamente, no multilateralismo. Mas, então a gente tem esses países que querem isso, que batem nessa tecla, que obviamente querem algo que é se opor ao que já está estabelecido, criar outra coisa. E por acaso todos esses países que estão batendo nisso, estão se unindo ao BRICS, que está batendo nisso em conjunto, nessa tecla em conjunto, são países que não são democracias. Então a minha preocupação é justamente essa. A minha preocupação é que quem está batendo nessa tecla de criar a outra face da moeda, não são países que eu gostaria que criassem essa outra face da moeda, que eu acharia melhor do que é hoje. Eu concordo com o que você tá falando, eu acho que de fato tá certo. Mas ao mesmo tempo eu tô olhando pra uma visão de que, tipo, o BRICS está sendo o espaço em que essas potências que muitas vezes sofrem sanções de países como os Estados Unidos estão tendo onde se posicionar internacionalmente. Não vou entrar no mérito interno, né? Então, tipo, esse é o lado que eu acabo indo, que às vezes o BRICS é uma alternativa à ordem que a gente tem hoje para esses países tentarem se encaixar internacionalmente. Então, mesmo que seja um multiliberalismo de certa forma contraditório, digamos assim, mas eu acho que é o meio que esses países encontraram de se falar e o BRICS de certa forma aceita. Então eu acho que, igual você falou, quando deixou de ser apenas econômico, hoje em dia também a gente entra no quesito político. Sim, de fato, eu entendi muito essa sua crítica que você falou da questão das democracias, mas eu também vou botar nessa tecla de que eu acho que é nessa forma que esses países estão inseridos no cenário internacional. Sim. Até porque, justamente por causa dessa questão que a Nina falou, de quem estabeleceu isso foram os Estados Unidos porque eles eram realmente, são realmente tão democráticos ou porque eles realmente tinham poder para estabelecer essas diretrizes. Exato. Então, realmente é uma alternativa a essa ordem liberal que rege todo o sistema internacional e acaba se tornando uma alternativa desses países que acabam não tendo poder de, às vezes, nem de conseguir determinar as suas próprias políticas por causa das sanções, sua economia, e não conseguem ter essa autonomia internacional por causa das sanções, e não necessariamente sempre porque eles estão errados, mas sim porque eles contrariam a lógica seguida pelos Estados Unidos. Aí eu vou discordar em 98%, porque eu acredito que tem sim países aí que tem políticas erradas. E erradas em todos os sentidos possíveis. Eu não consigo ver algo no Irã que seja positivo. Eu não consigo ver a Arábia Saudita como um país que pode participar de um fórum político, sendo que é um país que não respeita quase nenhum direitos humanos. Não que eu ache os Estados Unidos bom ou melhor, mas os Estados Unidos, pelo menos, como eu falei, é uma democracia. Os Estados Unidos, por exemplo, não respeita os direitos humanos, não assina a Carta dos Direitos Humanos. Mas pelo menos é uma democracia. A gente pode criticar os Estados Unidos. O cidadão americano pode fazer oposição ao governo dos Estados Unidos, pode se candidatar, enfim. Não vou entrar no mérito de falar de
política interna dos Estados Unidos. Mas, enfim, eu concordo, eu acho que economicamente é muito válido o BRICS. Eu acho que economicamente isso ajudaria o Brasil em vários aspectos diferentes, né? Porque, óbvio, eu não quero que o dólar seja a moeda mais valorizada do mundo. Quero que seja o real. Quero que o Brasil seja a maior potência do mundo. Só que não é... Eu não vejo que do lado dessa galera, desses países, a gente vai conseguir ter um desenvolvimento econômico social a longo prazo que seja bom pra gente. Porque se tu parar pra pensar, como eu já deixei, como eu já falei anteriormente, tu tem os aliados ocidentais que, né, a gente tem ali como exemplo países europeus, Estados Unidos, Canadá, até não só na Europa, a gente tem a própria Nova Zelândia, Austrália, países orientais que seguem uma lógica muito mais ocidentalista, como o Japão, a Coreia do Sul, que não estão dentro desse escopo do BRICS, né? Então, por exemplo, a Austrália poderia participar do BRICS, a Nova Zelândia poderia participar do BRICS. Será? Exato. Entende como às vezes isso pode cair para um viés ideológico meramente político? Mas eu acho que quando a gente for falar de cenário internacional, tudo vai ser ideológico político, seja qualquer atitude de aplicar sanção, de aplicar exportação, de tentar dar uma ajuda humanitária, sempre a gente vai estar falando de alguma coisa política. Eu acho que quando você começou esse seu discurso, eu acho que acabou indo para um lado um pouco mais extremista, assim, de tipo, pelo que eu entendi, seria uma forma mais de isolamento desses países, de porque eles não são, não têm os mesmos, como posso dizer, os mesmos princípios dos países como os Estados Unidos, etc., eles são excluídos no cenário internacional. Eu acho que sim, de certa forma. Eles são excluídos do cenário internacional. E eu acho que é muito na tecla que a Nanda tinha falado antes, que não considera que eles sejam países errados, que tenham políticas erradas. Eu considero que tem países que têm políticas erradas, tem governos que fazem coisas erradas. Sim. Porque senão a gente não acredita no sistema internacional, a gente não acredita na lei internacional, a gente não acredita nos direitos humanos. Tal qual eu vou bater nos Estados Unidos sempre que eles tiverem a pena de morte lá, ou que não assinarem a Carta dos Direitos Humanos, eu vou bater. Quando a gente tiver os Estados Unidos se metendo em coisas no Oriente Médio e descumprindo a Cartilha dos Direitos Humanos, invadindo países soberanos, eu vou criticar. E eu também vou criticar, obviamente, enquanto tiver apedrejamento de mulher no Irã ou mutilação genital na Nigéria. Então, assim, eu vou criticar de ambas as formas, senão a gente não acredita no próprio sistema, que eu acredito, né? No sistema liberal atual, né? A gente criou algo que hoje a gente define certo e errado. Senão não existia Tribunal Penal Internacional, não existia Cartilha dos Direitos Humanos, não existia lei internacional. Então, eu não consigo não definir aqui certo e errado. E aí, como eu já falei antes, a gente tem países, por exemplo, orientais, que seguem uma lógica política e econômica muito mais ocidental e que não estão envolvidos nesse aspecto do BRICS, que eu acho uma outra discussão que a gente poderia fazer, mas... Assim, eu entendo o que você quis dizer, só que eu acredito muito mais do que no que a Nina propõe, na questão de que quando você tem, beleza, a gente tem o que a gente considera um sistema internacional certo e o que é considerado errado. Quando você fala, por exemplo, de direitos humanos. Só que eu não acredito que pra você, se você se revolta com algo, você não tem que isolar aquele país, você tem que tentar mudar. Você tem que trabalhar para tentar aos poucos mudar isso. E não isolar o país completamente na expectativa de que eles sozinhos decidam e tenham um estalo e digam, ok, isso é errado. Não é legal fazer mutilação genital feminina ou não é legal apedrejar mulheres. Porque não tem como. Acaba que aquela coisa que a gente até viu na aula de direitos humanos, aquela dicotomia que a gente vê de até onde algo é cultural e até onde a gente pode respeitar a cultura e respeitar os direitos humanos. E isso sempre tem que ser conversado, porque não tem como você mudar algo cultural de um país, por mais desrespeitoso que seja, você não muda algo na imposição. E de certa forma a gente está falando de soberania, né? Querendo ou não, a gente não vai ter, mesmo que seja o sistema internacional, o poder de
atuar na soberania daquele país, a não ser que ele deixe de certa forma ou seja de uma forma forçada, como os Estados Unidos já fez em diversos países. Sim, é como, por exemplo, quando a gente tem a Rússia no P5. Sim. Porque a Rússia, ela sim, ela vai votar, ela vai vetar políticas que não são benéficas para ela, mas é muito melhor ter ela dentro dos debates e ter a possibilidade de entrar em um acordo do que a possibilidade de um Estado grande, com poder, agindo sozinho e sem diálogo algum com o sistema internacional. Então é muito melhor você tentar trazer esses países para o seu lado e tentar... mesmo com conversas mais informais, mesmo que não tanto institucionalmente, mas aquelas conversas de fundo, quando eles conversam e tentam ter essa mudança para conseguir mudar certas coisas. Eu acho que isso mesmo já acontece no próprio BRICS, quando a gente fala de rivalidades internas, como China e Índia. Sim. Isso acontece muito e são desafios que lá dentro, isso já aconteceu no BRICS, inclusive, de serem conversados ali dentro e ter uma certa melhora. Sim. Eu acho que é um ponto de vista muito válido, né? O problema é que a gente não está falando de... A China nunca vai ser isolada. A Rússia nunca vai ser isolada. Porque eles são potências, são países que são potências. E aí que é o ponto que eu acho que é mais importante, que desde a Guerra Fria a gente tem isso, que é essa divisão do mundo, né? Isso desde a Guerra Fria a gente está vendo que isso acontece, que é essa divisão do mundo entre dois lados. Aí batendo de novo na tecla do BRICS, e até eu acho, falando importante, tu falou do P5, quando a gente fala do P5, a gente está falando da Rússia e a China participando ativamente do P5, e eles são justamente o ponto oposto ao outro lado. Só que se a gente for levar isso em consideração, por exemplo, como eu falei antes, existir o certo e o errado, a gente tem a China, a Rússia e os Estados Unidos, que não cumprem os direitos humanos, não assinam a Cartilha dos Direitos Humanos. Quer dizer, a China talvez até assine, eu não vou lembrar se a China assina ou não assina, mas não cumpre. É meio óbvio que não cumpre. Isso aí não... É óbvio que não cumpre. Se assina ou não assina, eu não me recordo. Mas assim, esses países não vão ser isolados. A gente vai ter países menores que vão ser mais isolados economicamente, só que eles vão se alinhar justamente a essas potências que não são isoladas economicamente, porque são muito fortes. Então... O Irã, por exemplo. O Irã se alinha a quem? A Rússia e a China. Ou seja, o Irã ele é isolado para países ocidentais. Para os orientais, não. Qual que é a minha preocupação? E que eu não acho que o Brasil vá fazer isso, tá? Minha preocupação com os BRICS, talvez no futuro isso aconteça, que é o meu medo. Porque quando a gente está falando de BRICS, a gente está falando muito de futuro, né? Sim. Porque a gente está falando de novos membros, que podem mudar, podem, né, sair, como a Argentina fez, que eu acho que é outro ponto importante para ver como é político, né? A gente muda a política, quando se muda o presidente da Argentina, a Argentina resolve sair, justamente por motivos políticos, né? Justamente justificativa de estar se juntando com ditaduras e enfim. A gente está falando do contexto político. Então, quando a gente está falando no contexto de futuro, eu não acho que o Brasil vá fazer isso. Mas imagine se o Brasil, por exemplo, começa a ter um alinhamento tão grande com a China e com a Rússia, que começa a cortar relações econômicas, por exemplo, com alguns países europeus. Ou os próprios países europeus começam a cortar relações econômicas com o Brasil, justamente porque a gente está se alinhando demais politicamente com a Rússia e com a China. Ou os Estados Unidos começam a falar ao Brasil, como aconteceu agora em relação à moeda do BRICS, né? Vocês estão indo para um caminho que vocês vão basear a economia de vocês justamente em países que não são muito ali do sistema internacional. É para o outro lado do sistema internacional. Então, eu acho que o Brasil especificamente, a Índia também, eu acho que é um debate interessante, mas entender que lado desse mundo dividido, né, a gente pode dizer que seja tripartido, né? A gente pode falar que, por exemplo, a América do Sul não se entra muito. Talvez aqui na América do Sul a gente tenha a Venezuela como um que é de lá, mas o resto sempre, né? Hoje a Argentina é muito mais uma política de governo que de Estado, né, alinhada com os Estados Unidos. Então a gente vê onde é que o Brasil vai se posicionar em relação a essa dinâmica agora de divisão do mundo como ele está hoje. E aí a minha preocupação é justamente essa em relação ao Brasil, né?
Como que a gente estando no BRICS, isso pode influenciar na nossa política externa ou interna no futuro, e econômica também, porque interfere nos dois. Então, acho que meu principal ponto de preocupação em relação ao Brasil no BRICS é justamente esse. Mas eu acho que isso acaba entrando também num mérito de o Brasil estando no BRICS, ele de certa forma tem certa voz. Muito importante. Por exemplo, foi o Brasil que foi responsável pelo veto da Venezuela a entrar no BRICS. Então, a gente tem que pensar também até que ponto esses países vão ter uma voz de importância, se é um negócio que a gente está falando de China, Estados Unidos estão no P5, então acho que eles têm mais poder, ou então Brasil, países fundadores em geral, todos os países estão ali do mesmo lado. Eu acho que a gente vai acabar tendo, como em qualquer outro órgão internacional, a gente vai ter uma certa hierarquia. E a gente tem que pensar como essa hierarquia vai acabar funcionando. Sim, mas eu acredito muito que o Brasil, no BRICS em especial, ele não ocupa uma posição tão parecida com a que ele ocupa na ONU, por exemplo, que tem o P5 e tem essa questão do veto Sim. E do voto do Conselho de Segurança, né? Então eu acredito que no BRICS o Brasil tem um papel muito mais fundamental e muito mais significativo realmente do que, por exemplo, no Conselho, que nem tem, né? No Conselho de Segurança da ONU ou dentro de outras pautas, porque o Brasil, ele sempre foi muito mediador dessas relações e do diálogo entre outros países. E dentro do BRICS, não sei como vai funcionar com a entrada de novos membros e com essa questão, mas é por unanimidade. Sim. Todos os países têm que concordar. Tanto que os países concordaram com a entrada da Venezuela, o Brasil não concordou, a Venezuela não entrou. Então, é uma coisa muito acordada. Então, para que eles acordem com algo, se o Brasil não concordar, não vai acontecer. Sim. Então, essa questão do BRICS é igual, por exemplo... Mas o que você falou, por exemplo, da questão dos países, talvez, europeus não quererem ter relações com o Brasil justamente por causa desse alinhamento com países que fazem essa contrapartida com o Ocidente. Eu acho que tudo que vem dos países do sul global, de certa forma, quando toma uma certa proporção e quando acontece de ter mais influência, vai ser considerado um certo risco ao Ocidente, aos Estados Unidos, à União Europeia. Porque quando a gente tem, por exemplo, a criação do novo Banco de Desenvolvimento, que é uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial, a gente já tem essa influência tomando espaço e, de certa forma, ocupando um espaço que antes era limitado ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. E é uma alternativa para países emergentes, para que esses países consigam se desenvolver. E querendo ou não, justamente com essa questão também dos Estados Unidos estarem se isolando tanto do sistema internacional, é algo que tende, né, caso continue, que provavelmente vai continuar com esse mandato do Trump e dos Estados Unidos querer cada vez mais se isolar do sistema internacional, a tendência é que esses países emergentes e que outros países tomem um espaço muito maior do que o que era para suprir essa carência dos Estados Unidos, tanto na economia quanto politicamente. Hoje em dia eu assim, acho que o BRICS ativamente, eu acho que vai ser uma guerra entre o unilateralismo que os Estados Unidos está propondo e o multilateralismo, de certa forma, seja as críticas que tiverem. Isso que a Nanda falou da questão econômica, eu acho que a gente pode aproveitar logo e emendar com o novo banco de desenvolvimento do BRICS, né? Que eu acho que vai ser Isso a gente fala muito de Trump, porque essas novas políticas isolacionistas do Trump, eu acho que estão dando um certo highlight para o BRICS. E foi uma criação e um objetivo logo de 2014, alternativa ao FMI, o Banco Mundial. Então, eu acho que é uma forma da gente começar a debater diretamente também o papel original do BRICS, que é econômico. Sim, até quando, por exemplo, a gente tem o Trump impondo sanções em específico para os países membros do BRICS. Sim. Então, é um ataque direto. Então, de certa forma, entra naquilo que o Pedro falou inicialmente. É um bloco econômico, mas que cada vez mais acaba se tornando uma rivalidade política, Sim. não graças ao BRICS necessariamente, mas pela ameaça que outros países do Ocidente veem no BRICS e nessa ascensão de países emergentes e nessa tomada de espaço no sistema internacional de países do sul global. Então, assim, eu acredito que seja muito mais uma questão de, ok, tem um bloco de países do sul querendo tomar um espaço que não é deles, entre aspas, porque esse espaço pertencia aos Estados Unidos, à União Europeia, a países do norte global, né, considerado norte global. Sim. Então, assim,
acaba que, mesmo que o BRICS não leve em consideração a questão política, se torna algo político não graças ao que o BRICS faz, mas pelas atitudes de outros países que veem o BRICS como uma ameaça econômica. Bem, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto importante, Banco do BRICS. Quando a gente está falando do Banco do BRICS, a maior economia do BRICS por muito é a China. E aí eu já vou emendar justamente no que tu estavas falando. Banco do BRICS, maior economia é a China, ok? A gente não está falando de criar um sistema maravilhoso internacional em que os países do sul global vão ter empréstimos a juros baixos e que na verdade a gente vai desenvolver mais o sul global através disso. Eu não vejo assim. A gente está falando de só mudar qual que é o principal ator. A gente quer trocar, ok, não, a gente acha os Estados Unidos horroroso, os Estados Unidos não gosto também de grande parte da política americana, principalmente com a política externa americana, só que de mesma forma repudio totalmente a política externa chinesa em vários, interna e externa. Então, assim, a gente está trocando o ator, né? A gente está trocando o personagem principal dos Estados Unidos pela China. O Brasil está fazendo essa transição, inclusive, né? O nosso principal parceiro comercial deixou de ser os Estados Unidos e está virando a China. Então, quando a gente faz essa crítica que o Brasil é um país que dependia da política americana, que dependia, o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. A gente realmente quer que o que acontece na China aconteça no Brasil? Eu não acho que seja um caminho muito melhor, né? Não creio que isso seja o melhor caminho. A gente quer que, então, ao invés da gente depender realmente, porque eu acho errado o Brasil depender realmente da industrialização americana e industrialização europeia, a gente quer depender da industrialização chinesa para definir a nossa própria política. Então, eu acho que aí que entra a questão política, né? Não só tanto a econômica. Ok, o que vai ser melhor economicamente para o Brasil e o que vai ser melhor politicamente para o Brasil? Então a gente tem que pensar um pouco dos dois em conjunto, né? A gente tá vendo uma China cada vez tomando mais espaço, né? Porque eles têm uma economia muito predatória, cada vez mais tomando mais espaço. E quando a gente começa a puxar essa influência econômica para dentro do nosso país, a gente acaba começando a mudar também algumas políticas do nosso próprio país. Né? Então a gente dá preferência, por exemplo, quando a gente dá preferência a uma empresa, por exemplo, chinesa do que uma empresa americana, economicamente falando, isso também é um ato político, né? A gente está dando mais influência para uma empresa chinesa dentro do nosso território. A gente vê aí, todo mundo está vendo BYD na rua pra caramba. Não que seja algo ruim, eu como liberal, obviamente, acho que isso é bom, mas a gente depender disso, não sei se é o melhor caminho. Então, a minha preocupação, e aí o Banco do BRICS, talvez seja outra coisa que a gente possa discutir, que é justamente a gente vai tirar o monopólio, então, a gente vai tirar o controle desse Fundo Monetário Internacional de países europeus dos países europeus e dos Estados Unidos para dar na mão da China e da Rússia. A gente vai mudar quem é que vai ser o detentor desse dinheiro, quem é que vai escolher o quanto que a gente vai pagar de juros. Eu não acredito que a gente vá, nos próximos 50 anos, estar incluído nessa dinâmica, principalmente quando a gente está falando do poder que a China tem hoje, né? Então, eu não acho que a China vai querer que a gente tenha essa influência igual a deles. Eles vão querer que a deles seja maior do que a nossa. Tal qual os Estados Unidos quer que a deles seja maior do que a de todo mundo, né? Obviamente. Tanto é que a China, né, falou contra a gente entrar no Conselho de Segurança da ONU. Então, assim, eu acho que é importante a gente ver, ok, no aspecto econômico, talvez ajude a gente, não vou negar, mas como que a gente vai balancear justamente com esse aspecto político e como que a gente não vai deixar que esse aspecto econômico nos deixe, então, em vez de ser dependente dos Estados Unidos, vamos virar dependente da China? Talvez isso não seja o melhor caminho. E o Banco do BRICS, eu acho que cai muito nessa tecla, que é justamente a gente deixar, então, de botar esse dinheiro na mão do FMI e colocar no controle de outros países. Então, não vejo muito. Eu acho que o ponto principal é que eu entendo a lógica que você está seguindo, só que eu acho que a sua lógica segue muito com base na lógica do que a gente já tem, que é um Estados Unidos que não permite que nenhum outro país tenha influência, que não quer permitir que nenhum outro país tenha influência, de certa forma. Então, assim, quando a gente tem o BRICS, que é um bloco que a cada ano
muda de gestão. A cada ano um país membro é sede da conferência principal. A cada... Não lembro de quantos e quantos anos, mas a presidência do banco do BRICS muda também. A gente tem essa rotatividade dessa questão mesmo de controle dessas questões do bloco. Então, não é uma questão que unicamente a China vai ditar. Até porque a China não aprova nada sozinha dentro do BRICS. Ela não tem como aprovar nada sozinha. Porque é um bloco... eu esqueci a palavra. Que é realmente isso. Não é multilateral. É multilateral. Não é uma coisa como, por exemplo, os Estados Unidos... por exemplo, como uma aliança que os Estados Unidos têm, que acho que é NAFTA. Que é os Estados Unidos, Canadá e o México. Que acaba sendo totalmente... Assim, Estados Unidos explora, mas os mexicanos nem entraram nos Estados Unidos, mas eles podem, de certa forma. Sim. Por causa das políticas anti-imigração. Então, eles podem servir de mão de obra e de exploração, mas eles não podem entrar no território. É uma coisa que eu achei muito dessa tua visão de, tipo, vamos mudar o monopólio em que o Brasil está. Eu acho que vem muito de, tipo, colocar de novo o Brasil como um país submisso. Que, de certa forma, eu acho que, dependendo de como vai seguir os próximos anos de reunião do BRICS com novos integrantes, etc., a gente pode debater isso de uma forma, eu acho que mais certa. Mas eu acho que de certa forma, um pensamento pessimista, eu acho. De, tipo, que o Brasil vai estar sempre nessa posição de, tipo, é um termo feio, mas, tipo, vai ser sempre o pau mandado dos outros países. Eu acho que se a gente pensar numa política de, tipo, o Brasil e os outros países do BRICS vão estar à mercê de Estados Unidos, de China, de Rússia, talvez o BRICS seja exatamente uma alternativa para dar uma voz internacional para esses países que, pelo menos, são os principais, eu acho. Sobre aprovação de coisas no BRICS em que que não se decide sozinho. A ONU também não decide nada sozinho, né? Se os 5 não... E eu acho que ninguém aqui acha que os 5 não tem visões completamente diferentes de política e economia internacional. Se os 5 não aprovarem, nada passa no P5 também. Então, e outra coisa, é importante a gente entender que é muito bonitinho quando a gente fala o BRICS, por exemplo. O Brasil vai lá e fala que não quer que o membro tal, que a Venezuela, por exemplo, entre no BRICS. Só que eu acho que é importante a gente entender também que uma coisa o Brasil, querendo ou não, tem uma força econômica muito forte, a gente é uma potência mundial, e a gente tem um poder muito forte, justamente o que a Nina falou, esse negócio de ficar se subjugando a outros países, eu acho isso errado. E é justamente, eu acho, o ponto que eu quis bater na minha última fala. Não é que eu acho que o Brasil eu acho que tem que ser o vira-lata. Eu acho que o Brasil justamente tem que conseguir se autoproclamar como uma potência como a gente é. O problema é que a gente se tornando, por exemplo, com a China, dependente da China, que eu acho que se continuar do jeito que está, acontecerá, se não já não está acontecendo, a gente só vai mudar a gente tem que pensar de outro jeito essa forma que a gente pensa política nacional e externa, mas isso dá para outro debate gigantesco. Mas enfim, aí a gente tá de novo, quando a gente está falando de ter poder ali no BRICS, eu não considero tão pessimista, eu me considero mais realista, porque não é como se um dos membros que estão para entrar, digamos que Cuba consiga entrar, né? Foi um dos convidados, um dos que ele está como, se eu não me engano, como observadora. Cuba Sim. Está como observadora. Vocês acham que a opinião de Cuba e aí digamos que a China pense diferente de Cuba? Vocês acham que vai deixar o BRICS vai deixar de fazer aquilo porque Cuba discordou? E aí, sendo que o Brasil, por exemplo, a Índia, a China e a Rússia concordam em fazer, mas a Cuba e a Nigéria acham que não. Eu acho que ninguém acha que eles vão deixar de fazer isso, né? Existe sim hierarquia de poder, existe sim interesse econômico, existe, né, o hard power, que a gente até gravou, olha em nosso TikTok, tem um vídeo sobre hard power explicando justamente isso. Poder econômico, poder militar. Então, acaba que eu não vejo, vendo nesse aspecto mais realista,
essa ideia de não, vamos todos ser iguais, todos vão ter votos iguais. A ONU foi criada com esse propósito. Mas não é assim, e eu acho que nunca vai ser assim. E tal qual eu não acho que o BRICS vai conseguir ser assim, né? Então eu acho que é importante a gente ter esse olhar mais realista. A gente não pode pensar que um lado é o bonzinho, né? Que minha galera fala, não, eu sou completamente pros Estados Unidos. Não, eu sou completamente pro lado da China. Não, né? A gente tem que pensar justamente no que eu falei. Se a gente acredita no sistema internacional, na lei internacional, a gente acredita que essas leis serão criadas, sim, com vários países, né? Para ser aprovada uma lei internacional, passa por vários comitês, vários países têm que aprovar, vários teóricos, juristas de vários lugares do mundo para conseguir. Então, aí sim, eu acho que esse é o caminho para o multilateralismo, né? Vamos tentar democratizar a lei internacional. Não vamos tentar relativizá-la em nome de apenas agenda política, né? Então vamos tentar mudar talvez uma reforma da ONU, seria uma ideia, a gente continuar com os mesmos valores que a gente tem hoje, mas tentar fazer, quem sabe, que a lei internacional seja mais democratizada para outros países conseguirem participar da própria execução, criação, né, dessas leis. Mas eu não vejo com bons olhos a forma que a gente hoje está pensando multilateralismo. Eu não consigo, e é por isso a minha crítica ao BRICS, por isso a minha crítica não só à política do BRICS, mas até à política econômica como o Banco do BRICS, justamente por causa desses países que já são potências mundiais e que com certeza vão querer buscar os interesses próprios. Assim, infelizmente eu vou estar tendo que concordar com o Pedro, com muito pesar no coração, vou estar tendo que concordar na questão de que, realmente, quando o BRICS ele estende a sua influência e coloca mais países, se torna uma tarefa mais difícil entrar em consenso, porque todos os países não vão concordar em algumas coisas, mas como eu acredito que, assim, é porque pra mim, na minha cabeça, o BRICS ele vai estar funcionando de forma mais econômica. Também eu penso que... É porque, como vocês falaram, realmente essa visão, analisando hoje o sistema internacional, é certo. Mas eu também tenho, no fundo, aquela esperança de, tipo, estamos caminhando para uma mudança. No fundo, eu tenho isso. Eu sei que é muito difícil no sistema internacional que a gente tem hoje, que é muito estabelecido. Inclusive, eu acho o propósito do BRICS muito desafiador, de tentar contrariar o sistema que a gente já tem. Mas, no fundo, eu tenho muito essa esperança de, tipo, o BRICS seja, de fato, uma tentativa de dar uma nova voz para os países internacionais. Sim, até porque, justamente, a conferência, a cúpula do BRICS vai acontecer aqui no Brasil esse ano já. Sim. Em julho. Acho que julho. Vai acontecer a cúpula do BRICS aqui. E eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande do Brasil de ter muito diálogo, de ter realmente muita conversa, de realmente alinhar todas essas questões eu acho que talvez como os membros entraram muito recentemente, eles entraram ano passado, então, tipo, tá muito recente essa entrada dos membros, então acho que talvez seja essa cúpula o momento em que eles vão sentar e vão alinhar as questões, vão falar, ok, a gente concorda com isso que a gente não concorda, o que a gente vai fazer sobre isso? E como que a gente vai seguir para que todos concordem, para que a gente consiga realmente fazer o nosso objetivo, que é desenvolver os países emergentes e conseguir esse desenvolvimento sem que a gente se sinta oprimido, de certa forma, ou coagido pelas políticas internas dos outros países, sem ter que realmente ter esse alinhamento político, mas que a gente consiga concordar em questões econômicas e consiga fazer isso funcionar de forma que todos realmente concordem e estejam de acordo com tudo isso. Até pelas questões climáticas também, né? Porque a gente também vai ter a COP30 aqui. Então, vão ser muitas coisas e o Brasil está na agenda de uma das coisas que vai ser discutida na cúpula do BRICS é essa questão de tentar alinhar essa questão do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, né? E o que a gente deixa aqui, eu acho que para todo mundo, é do que esperar dessa nova cúpula do BRICS que vai acontecer esse ano. Sim. Então, agora eu acho que essa pergunta eu não vou responder, vou deixar para vocês responderem. Então, respondam aí nos comentários, vamos ver quem que desenvolve melhor, quem é que acerta, quem é que faz as melhores previsões. E vamos acompanhar e ver o que vai acontecer. Vamos ver quem é que tá mais certo nessa conversa, viu, gente? Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, gente.